Você viu a notícia, o Brasil inteiro viu. Um jovem na Paraíba, conhecido como Vaqueirinho, entrou na jaula de um zoológico e foi atacado e morto por uma leoa. Seu nome era Gerson de Melo Machado, 19 anos de idade, diagnóstico de esquizofrenia, abandonado pela família, com várias internações, passou pela prisão. Tinha vontade de voltar para a cela, porque não havia outro lugar no mundo em que ele fosse acolhido. Sonhava em ir para a África, cuidar de felinos. Morreu tentando tocar em um leão. A mídia chamou de loucura. Os comentários na internet chamaram de estupidez. Mas, como historiador e estudante de cabala, olhei para isso e vi outra coisa. Eu vi uma cicatriz de 300 anos sangrando ao vivo. Eu vi uma vítima tardia da Inquisição. Hoje, neste vídeo, vou apresentar para vocês uma interpretação diferente. Vou aplicar o paradigma indiciário para ler o que ninguém leu sobre a morte de Gerson de Melo Machado. E vou sugerir, além desta interpretação histórica, baseada na microhistória italiana, vou sugerir uma interpretação mística, cabalística do episódio. No Nordeste, assumiu um sobrenome português, Cristão Velho. Foi a traição necessária ao nome original hebraico, para garantir a fidelidade maior, para garantir a fidelidade à vida e à linhagem. Portanto, olhar para Melo Machado é olhar para cicatrizes de uma sobrevivência bem-sucedida. A família Melo é uma das mais onipresentes em todas as listas de descendentes de cristãos novos, especialmente na chamada açucarocracia de Pernambuco e suas ramificações, tanto na Paraíba quanto no Ceará. Muitos senhores de engenho e grandes comerciantes em Pernambuco, que foi o grande centro da vida judaica colonial, o grande centro comercial também e econômico da colônia, muitos então senhores de engenho, comerciantes, carregavam este sobrenome, Melo. A Inquisição prendeu e processou numerosos Melos por judaísmo, práticas judaizantes. A ramificação Albuquerque Melo, uma das linhagens mais famosas e complexas do Nordeste. No Ceará, região do Acaraú e Sobral, e no Rio Grande do Norte, o entrelaçamento entre os Melos e os Albuquerque gerou muitas linhagens e sinaliza uma endogamia persistente. O casamento entre primos, entre tio e sobrinhas, uma endogamia praticada para preservar o sangue e o segredo. Na verdade, a palavra Melo evoca a doçura, o mel. Era um doce disfarce. Foi um sobrenome adotado massivamente. Muitos cristãos novos adotaram nomes de árvores, frutas ou animais, mas Melo também era um nome de prestígio da nobreza portuguesa. A estratégia aqui foi o mimetismo, esconder-se no topo da pirâmide social, para, assim, aspirar a escapar à perseguição inquisitorial. Ao tocar na estrutura genealógica do Nordeste,
Se você encontra um Melo com raízes rurais, antigas, no sertão, no Seridó, no Cariri, a chance de haver sangue sefardita é imensa. Eles não eram apenas convertidos, eram muitas vezes a elite que financiava a resistência cultural silenciosa. Percebam, nós estamos operando a partir do indício. Este é um indício poderosíssimo. Do outro lado, Machado é um sobrenome ligado ao ofício, à ferramenta e à natureza. Embora existam machados cristãos velhos, o nome aparece com frequência assustadora nos cadernos da Inquisição. Listas de famílias do Santo Ofício muitas vezes excluíam machados por fama de judeu. Muitos machados no Nordeste colonial eram cristãos novos que praticavam o ofício de artesãos, ferreiros, pequenos comerciantes, profissões típicas dos Bineanusim, que precisavam de mobilidade e ofício manual, já que cargos públicos lhes eram vedados. Diferente dos grandes senhores do engenho, como alguns Melos, os machados muitas vezes aparecem nos movimentos de interiorização, penetrando para o sertão, fugindo do litoral, onde a Inquisição vigiava. Os machados aparecem então nas listas daqueles que penetraram para os sertões. Se uma família Machado tem história de migração constante, de ofícios manuais, o comércio itinerante, passando pelo sertão, ligando o sertão às grandes cidades do litoral, este é um forte indício da presença da alma marrana. Aqui nós estamos aplicando o paradigma indiciário para analisar estas duas famílias, os sobrenomes do rapaz morto pela leoa. Estamos aplicando a lupa de Sherlock Holmes. Melo, Machado, nomes comuns no Nordeste, mas para os olhos que sabem ver, são cicatrizes de um povo perseguido. Cristãos novos, marranos, judeus forçados a apagar seus nomes originais, forçados a esconder suas práticas, forçados a contrair sua alma, forçados à endogamia persistente. A certeza, então, não vem do sobrenome isolado, mas, a partir do paradigma indiciário, o nome é apenas a ponta de um iceberg. Para confirmar a probabilidade destes sobrenomes unidos pertencerem a um descendente de cristãos novos judaizantes, é necessário então aplicar o teste a ambas as famílias, que carregam no Nordeste uma carga genética e mística judaica fortíssima. Melo tende a estar ligado à manutenção de status e poder, escondendo o segredo sob a pompa, sob a aristocracia. Machado tende a estar ligado à resistência pelo trabalho e pela mobilidade, penetrando no sertão, nos diversos sertões do Nordeste. Depois desta primeira análise, a partir dos indícios fornecidos pelos sobrenomes, desejo agora conectar essas reflexões genealógicas à tragédia de Gerson de Melo Machado.
o vaqueirinho, e a sua provável herança cristã nova. Esta é a aplicação mais pura e dolorosa do paradigma indiciário que nós podemos fazer hoje. Não estou apenas preso ao fato jornalístico de um acidente em um zoológico. Estou vislumbrando os indícios, nomes, geografia, genética, histórico familiar, e percebendo uma linha de causalidade que atravessa séculos. Vamos dissecar esta história sob a luz do criptocabalismo e da história baseada na microhistória italiana, no paradigma indiciário. O nome é um rastro, é um indício genealógico. O nome do jovem é um mapa em si mesmo. Gerson de Melo Machado. Percebam, Gerson na Bíblia é Gershom, foi o filho de Moisés. E o nome significa fui forasteiro em terra estranha. Um nome carregado de exílio. Vejam, este nome revela mais um indício. Um nome bíblico hebraico clássico, Gershom, que significa peregrino ou estrangeiro ali. No Nordeste, o uso de prenomes do Antigo Testamento é uma marca distintiva, fortíssima da resistência cultural dos chamados Bnei Anussim. Vejam, mais um indício fortíssimo. Nomes não são acidentes, nomes são arquivos. É a forma da pessoa inserir um filho recém-nascido no cosmos. Melo e Machado, como analisamos antes, são dois dos sobrenomes mais carregados de herança cristã nova na região Nordeste. Assim, nesta região, especialmente na Paraíba e Pernambuco, esses são sobrenomes clássicos de famílias descendentes de cristãos novos, especialmente judaizantes, que nós temos também chamados de criptocabalistas. Os Melos da elite dos engenhos, os Machados, muitas vezes artesãos que fugiram para o sertão. Agora eu quero analisar a união deles em uma única pessoa, em uma região, Paraíba, João Pessoa, historicamente povoada por cristãos novos. Vejam que é mais um reforço à minha interpretação. É isto mais um reforço para a tese da endogamia. Além destes indícios, a notícia traz um detalhe que passa despercebido para muitos, mas grita para quem estuda a nossa história. A mãe e os avós também tinham diagnósticos de esquizofrenia. Isso tudo junto não é coincidência. Durante séculos, a Inquisição forçou nossas famílias a casarem entre si. Primos com primos, tios com sobrinhas. Era a única forma de manter o segredo. Era a única forma de manter o segredo do criptocabalismo oculto e não ser denunciado por estranho. A ciência chama isso, como nós temos visto, de endogamia. Na perspectiva cabalista, nós chamamos de tzimtzum forçado. O fechamento que gerou uma concentração de doenças genéticas e psiquiátricas no Nordeste. A loucura desse jovem não nasceu ontem,
ela foi plantada há séculos atrás pelo medo do santo ofício. Vejam que nós temos até agora reunido indícios que, quando juntos, reforçam a nossa tese. Esse fechamento genético que nós chamamos de Zinzum, forçado da biologia, criou gargalos populacionais, doenças recessivas ou predisposições genéticas, como certas condições psiquiátricas e neurológicas. Essas doenças recessivas, predisposições genéticas, explodiram nessas comunidades. No Nordeste, sabemos da prevalência de condições como a ataxia de Machado Joseph, ligada aos Açores, e Cristãos Novos e outras regiões. São singularidades genéticas que surgiram e se preservaram e se mantêm até hoje devido a este fechamento genético fruto da endogamia. A incidência familiar tão forte de esquizofrenia em Gerson pode sim ser lida como o eco biológico desse isolamento defensivo que durou séculos e chegou até hoje na família dele e na pessoa dele. Além de tudo isso que eu interpretei, existe um simbolismo trágico. O rapaz era chamado de Vaqueirinho, figura do sertão, o lugar de refúgio. Ele sonhava em ir para a África cuidar de leões. Vejam, ele não entrou por suicídio. Era um sonho que ele cultivava na alma. Na simbologia judaica, o leão Arié é o símbolo da tribo de Judá, o símbolo da identidade perdida. Eu conclamo você a olhar para a tragédia com os olhos do segredo, olhar para esta tragédia com os olhos místicos. Um menino com o sangue e o nome de um povo que foi forçado a esquecer sua identidade, o leão de Judá. É acometido por uma loucura, fruto provável da endogamia gerada como reação à perseguição, que o faz buscar desesperadamente o leão físico, porque ele queria ir para a África, porque ele dizia que os leões eram mansos. Na Cabalá, o mundo físico é um espelho do mundo espiritual. O símbolo da tribo perdida, da identidade que foi roubada dos marranos, é o leão de Judá, Arié. Na sua mente, na mente fragmentada de Gerson, na mente fragmentada pela genética da perseguição, o rapaz não viu uma fera, ele viu um símbolo de casa. Ele morreu tentando abraçar a identidade que lhe foi roubada, que lhe foi negada por 500 anos. Ele buscou no físico o que sua alma gritava no espiritual. Uma mente fragmentada entrou em delírio. Ele morreu tentando tocar o símbolo da sua própria origem, que lhe foi negada durante séculos e, de uma certa forma, até hoje, pelas interpretações prevalecentes do relato hegemônico, de maneiras que Gerson de Melo Machado é uma vítima tardia do Tribunal do Santo Ofício. A fogueira não queimou seus ancestrais, não o queimou em Lisboa, não queimou seus ancestrais até o século XIX. A fogueira queimou dentro do código genético da família dele.
transmitida de geração em geração através do medo e do casamento endogâmico, fechado, até manifestar-se como uma fragmentação mental que o levou àquela jaula. A Inquisição não matou apenas corpos no passado. Ela plantou bombas relógio nos genes e nas memórias das famílias que sobreviveram. O que vimos então neste acontecimento trágico na Paraíba não foi apenas um acidente, não foi um acaso, foi o desdobramento final de um trauma genealógico. De maneiras que, ao concluir este vídeo, meu desejo é que a alma de Gerson, o peregrino, encontre finalmente o leão de Judá no mundo da verdade, onde não há jaulas, nem doenças, nem esquecimento. Meu amigo, se você entendeu que existe luz nesta minha interpretação, eu peço, divulgue este vídeo, compartilhe com seus conhecidos. Não julguem o vaqueirinho. Ele carregava nos genes e no nome o peso de uma história que o Brasil tenta esquecer. A Inquisição não apenas matou no passado, seus ecos ainda ferem hoje. Então, eu agradeço sua atenção. Se inscrevam no canal do Beit Hassod para receber vídeos deste tipo. E também se inscrevam, sobretudo, no nosso canal de WhatsApp para receber as notificações de todos os nossos eventos, rituais e celebrações do Beit Hassod. Até o próximo vídeo.